amigas, vamos às notícias importantes de hoje. Folha de São Paulo. Toffoli retira sigilo dos depoimentos de Vorcaro, diretor do Banco Central e ex-BRB. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quinta-feira o levantamento do sigilo dos depoimentos colhidos pela Polícia Federal no inquérito que apura suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. A pedido do Banco Central, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, retirou agora à noite o sigilo dos depoimentos do caso Master. O site de notícias Poder 360 publicou trechos dos vídeos. No final do dia, o ministro Dias Toffoli, responsável pelo caso, tirou o sigilo de todo o material sobre a cariação e também do depoimento de Ailton Aquino. No ano passado, o Banco de Brasília negociou a compra do Master, mas o negócio foi suspenso por suspeitas de irregularidades. Logo depois, o Banco Central decretou a liquidação do banco de Daniel Vorcaro por fraudes financeiras. Segundo as investigações, o BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito podres, que não pertenciam ao Master e não tinham garantias financeiras. O Banco Central calcula que o BRB ficou com um prejuízo de pelo menos 3 bilhões de reais. No depoimento, Vorcaro afirmou que o Banco Central recomendou a venda do Banco Master ao BRB e negou que tenha vendido carteiras falsas ao Banco de Brasília. Se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB e sim, se eu fosse o BRB, compraria, e foi uma pena o negócio ter sido negado. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente dar entrada, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. Na semana passada, quando o teor de parte dos depoimentos já havia sido divulgado, o Banco Central negou que tenha orientado o BRB a comprar títulos podres do Master. Disse em nota que tem obrigação de acompanhar as condições de liquidez das instituições, que monitora as movimentações de forma rotineira e que compete a cada instituição financeira, conforme a legislação em vigor, a exclusiva e integral responsabilidade pela análise da qualidade dos créditos que adquire em mercado. No mesmo depoimento, Daniel Vorcaro disse que conversou sobre a venda do Master ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Ibanez nega que tenha conversado sobre o negócio nos encontros. Agora, a questão da dimensão política, o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. A gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Sim, é por isso que eu perguntei. Sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso, né, específico do BRB. O senhor conversou com outras autoridades? A questão é essa pergunta que vem agora. Tá? O senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas. Além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma.
O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central do Brasil em favor do Banco Master? Não. O senhor conversou com o senhor Ailton Aquino Santos nos 5 dias anteriores à liquidação do Banco Master? Sim. Peraí. Houve alguma tentativa de interferência política na supervisão do Banco Central? De forma alguma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao BRB para que a aquisição do Banco Master fosse aprovada ou para que as operações de cessão de carteiras continuassem? Não. Depois de ouvir os depoimentos, a delegada fez uma acariação entre Vorcaro e Paulo Henrique para confrontar contradições. A compra de carteiras de crédito sem garantias financeiras foi um dos temas abordados. Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano passado. Comprou, então, créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno, que faz consultoria de análise de mercado, focada em fundos de investimentos. Em seguida, de acordo com a investigação, o Master revendeu esses mesmos créditos ao BRB. Houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Vorcaro, durante seu depoimento, diz que a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores, seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendido pelo Master. Eu sabia que eram carteiras, eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. No mesmo dia, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, ouvido como testemunha, disse que o BC teve certeza das fraudes nas carteiras do Banco Master após se reunir com integrantes da Tirreno e da Cartus, uma sociedade de crédito direto que atua como plataforma de infraestrutura financeira para outras empresas. O Master era um de seus principais clientes. No vídeo, o diretor se refere a André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno. Quando foi que nós decidimos de fato fazer a comunicação e a certeza da inexistência? Foi quando nós fizemos uma reunião com os representantes da Carto e da Tirreno, e na minha agenda pública. A gente começa a discutir, dado que a Cartus é uma empresa pequena, a Tirreno era uma empresa desconhecida, quem aparece como Cartus/Tirreno é o senhor André. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora,
de inquirição. Os valores iam subindo. Alguns diretores da Cartas falavam: eu nunca ouvi falar da Tirreno. Nunca ouvi falar da Tirreno. Ao fim e ao cabo, o André responde: não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. Ótimo. Onde estão os PIX, os TEDs de transferência? E a gente, na comunicação, que é um fato, só me detém ao fato, o único relacionamento da Tirreno é com o Master, iniciado em 23/5/2025. Isto está onde? Fluxo financeiro. Não foram encontrados fluxo financeiro da empresa nas bases de TEDs, STR, CIP, PIX ou operação de câmbio. SCR. Não foi encontrada nenhuma informação sobre créditos tomados pela empresa no SR, no que diz respeito a Tirreno. A decisão torna públicos os relatos do banqueiro Daniel Vorcaro e do ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, além do depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. As oitivas e a acariação ocorreram em 30 de dezembro de 2025, com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República. O despacho foi proferido após o Banco Central solicitar acesso formal ao depoimento do seu diretor. Ao deferir o pedido, Toffoli afirmou que o levantamento alcança os depoimentos e a acariação, mantendo sob reserva outras peças para evitar vazamentos e preservar diligências em curso. O caso passou a tramitar no STF em dezembro, quando o ministro decidiu levar a investigação para a Corte e não mantê-la na Justiça Federal do Distrito Federal. Após a citação de um deputado federal, situação que atrai a competência do Supremo por envolver a autoridade com foro. Com a publicidade das declarações, órgãos de controle e a sociedade ampliam o acesso às versões apresentadas, enquanto a Polícia Federal busca esclarecer a origem das operações investigadas e eventuais responsabilidades. A retirada do sigilo ocorre em meio a críticas sobre a condução do caso. Em nota, o ministro sustentou que apenas manteve a reserva decretada pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar a apuração. Manchete do Estadão: Estados Unidos ameaça atacar o Irã e país reage. O clima de tensão entre os Estados Unidos e o Irã escalou de forma significativa nos últimos dias, com ameaças de ação militar de Washington e respostas duras de Teherã, elevando os riscos de um confronto direto no Oriente Médio. O Irã aumenta os preparativos militares diante da ameaça de ataque dos Estados Unidos. O governo dos ayatolás disse que adicionou um novo lote de 1.000 drones ao seu arsenal de guerra. A possibilidade de um conflito está mexendo com a economia mundial, fazendo o preço do ouro e do petróleo subirem ainda mais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou que uma enorme armada naval está a caminho da região, numa clara demonstração de força, e avisou que o tempo para um novo acordo nuclear está se esgotando, sem descartar um ataque caso Teherã não ceda às exigências norte-americanas de limitar seu programa nuclear e apoio a grupos regionais. Do lado iraniano, autoridades respondem com firmeza. O governo declarou que suas forças armadas estão com o dedo no gatilho e prontas para um contra-ataque imediato, caso qualquer agressão seja desferida contra seu território. O chanceler Abbas Araghchi afirmou que Teherã não rejeita a via diplomática, mas que negociações não podem ocorrer sob ameaça militar, denunciando as exigências dos Estados Unidos como uma tentativa de rendição.
O exército iraniano também advertiu que qualquer ataque será interpretado como guerra total, e líderes em Teherã prometeram retaliação decisiva e ampla, incluindo possíveis ataques a bases e navios de guerra dos Estados Unidos, caso um confronto aconteça. Esse cenário ocorre no momento em que a União Europeia tomou medidas duras contra o país persa, designando a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista, o que aumentou ainda mais a pressão diplomática sobre Teherã. Analistas internacionais observam a mobilização diplomática de potências árabes e muçulmanas, tentando evitar a escalada para um conflito maior, propondo negociações mediadas por países como Turquia e Catar, enquanto o risco de instabilidade regional, impacto nos preços do petróleo e insegurança global permanece elevado. O futuro dessa crise dependerá de se os dois lados optarem por negociação, ou se a retórica se transformará em ação militar concreta, o que poderia desencadear consequências profundas para a segurança internacional. Notícia importante de O Globo. Venezuela aprova a reforma do setor petrolífero para atrair iniciativa privada. A Venezuela aprovou uma ampla reforma de sua legislação petrolífera nesta quinta-feira, numa mudança histórica que abre o setor de petróleo à iniciativa privada e ao investimento estrangeiro, rompendo décadas de quase total monopólio estatal. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma reforma na lei de petróleo que permite maior participação estrangeira no setor. Deputados chavistas em peso aprovaram essa reforma na lei criada por Hugo Chávez em 2006, que determinava uma participação imensa da empresa estatal PDVSA na exploração e comercialização de petróleo. Isso acabou. Os chavistas aprovaram ontem esta reforma que favorece o capital estrangeiro e foi feita sob medida para o presidente Donald Trump. Agora as empresas estrangeiras não têm mais a obrigatoriedade de manter em seus investimentos uma participação majoritária da estatal PDVSA. As companhias agora terão liberdade para comercializar o petróleo sem passar pelo crivo do Estado. E os royalties que as empresas deveriam pagar ao Estado venezuelano caem de 30% para uma faixa entre 15% e 20%. A presidenta interina, Delcy Rodrigues, assinou rapidamente a reforma, dias após Trump chamá-la de, abre aspas, muito dócil, fecha aspas, na cooperação com os Estados Unidos. Ana, o novo alvo de Trump agora é Cuba. Ele afirmou que o regime de Miguel Díaz-Canel está com os dias contados caso não negocie com ele. O líder republicano ordenou a aplicação de tarifas alfandegárias para punir os países que vendem petróleo para Cuba. Por décadas, a ilha recebia 100 mil barris diários de petróleo da Venezuela, o que equivalia a 80% do consumo do país, que destinava a maior parte do combustível para operar termoelétricas. Mas isso acabou com a derrubada de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional, dominada pelo partido no poder, deu luz verde à alteração da lei de hidrocarbonetos, proposta pela presidente interina Delcy Rodrigues, que foi assinada na sequência e promulgada como nova norma legal. A nova lei amplia o papel de empresas privadas e estrangeiras na exploração, produção, transporte e comercialização de petróleo, atividades antes rigidamente controladas pelo Estado por meio da estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Entre as mudanças está a possibilidade de contratos diretos entre investidores e o governo, flexibilidade na definição de impostos e royalties, limitados a 30%, e mecanismos de arbitragem internacional para a resolução de disputas, considerados essenciais para dar segurança jurídica a investidores. O objetivo, segundo fontes oficiais, é revitalizar uma indústria que já foi a espinha dorsal da economia venezuelana, mas que sofreu forte declínio nas últimas décadas devido à má gestão, corrupção, sanções internacionais e queda da produção. A expectativa é de que a reforma atraia capital estrangeiro
e tecnicamente melhore a eficiência da produção, que ainda está longe dos níveis históricos. A mudança ocorre em meio a uma reaproximação com os Estados Unidos, que recentemente aliviaram algumas sanções ao setor petrolífero e têm incentivado a abertura do mercado venezuelano. Analistas veem o novo marco legal como uma resposta direta a essa pressão e uma tentativa de reintegrar a Venezuela nos fluxos comerciais globais de energia. Isso é exatamente o que Trump exigiu de Delcy. Ela e os generais que traíram Maduro para manterem suas corrupções e mordomias se submeteram a Trump. Para o público ignorante, Delcy faz discursos inflamados de que a Venezuela não vai se submeter ao imperialismo americano. Já se submeteu. Críticos da reforma, incluindo vozes dentro da oposição e especialistas jurídicos, alertam para lacunas na legislação e temem que a rapidez do processo torne a lei insuficiente para garantir transparência e combate à corrupção estrutural. Ainda assim, o governo venezuelano defende que a abertura do setor é um passo crucial para reativar a economia e estimular investimentos que podem gerar empregos e receitas para o país. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. A chave do Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.